Litografia e pintura. Fazer praticamente todas as 197 pranchas para o curso de desenho entre 1868 e 1871 despertou em Bargue talentos e habilidades que até então não se haviam manifestado. Dentre essas habilidades, foi na litografia que o artista exibiu maior destreza técnica. Após a publicação do curso de desenho, Bargue despontou como excelente pintor de figuras imbuídas de misteriosa harmonia de cores. Entre o término das pranchas para o curso, em 1871, e sua morte em 1883, ele produziu um pequeno número de obras-primas. Bargue nasceu entre 1826 e 1827 e iniciou sua carreira como litógrafo com a publicação de 20 cenas de infância, com desenhos de Henri Monteau, 1825 a 1890. A série foi publicada por Chartrand, um editor parisiense de gravuras populares. 2 litógrafos eram responsáveis pela impressão, Charles e Paul Bargue. Paul foi provavelmente um parente de Charles, talvez um tio ou um irmão. De acordo com as documentações hospitalares, o pai de Charles chamava-se Jacques. É bem provável que Bargue tenha aprendido desenho e litografia com uma família de litógrafos profissionais e nada mais se sabe sobre sua educação artística. Conclui-se que Bargue foi um artista treinado fora dos círculos oficiais e sua formação como pintor também foi informal, embora tenha sido muito boa, pois ele possuía uma base técnica sólida na pintura a óleo. Como artista, Bargue não deixou nenhuma pista oficial, nenhum arquivo ou documentação. Para os historiadores de arte, a carreira misteriosa de Bargue aponta para uma existência próspera e talentosa, mas foi totalmente desconhecido para o público e negligenciado nos estudos de arte francesa do século XIX. Como pintor, Bargue também foi pouco conhecido por vários motivos. Além do preconceito geral contra a pintura do gênero no final do século XIX, evitaram que suas obras recebessem consideração séria. Sua produção foi pequena. Pouco mais de 50 títulos são conhecidos e sabemos, através de reproduções, que aproximadamente 30 dessas pinturas realmente apareceram. Desse número, apenas 17 obras acabadas foram localizadas. A raridade de suas pinturas é agravada pelo fato de que poucas obras conhecidas estão em coleções particulares e raramente são exibidas. A história do curso de desenho. O curso de desenho de Bargue, Cours de Dessin, foi uma famosa e lendária publicação do final do século XIX, dividida em 3 partes. Originalmente, continha 127 folhas soltas. Pranchas litográficas, de desenhos precisos, tendo como base moldes de gesso, cópias de desenhos dos grandes mestres da arte e de modelos masculinos nus. O currículo do curso do século XIX na École des Beaux-Arts, em Paris, cujos ideais eram compartilhados por Bargue, era organizado para que o aprendizado ocorresse de forma progressiva. Gradativamente, o grau de dificuldade ia aumentando, preparando o estudante para, no início, copiar as pranchas de objetos naturais e artificiais do mundo real, podendo assim representar a natureza de forma realista. As pranchas do curso de desenho são modelos para cópias, começando com a cópia de moldes de gesso.
seguindo aos desenhos de grandes mestres e terminando com modelos masculinos nus. Quando o curso de desenho foi publicado no final da década de 1860 em Paris, o ideal da época era que a imitação da natureza fosse o principal objetivo do artista. E o assunto mais importante é a representação do corpo humano. A fidelidade do motivo retratado ainda não havia sido substituída pelos movimentos expressionistas. Apesar de raro hoje, o curso de desenho de Bargue é um dos mais importantes documentos do último grande florescimento da pintura da figura na arte ocidental, que teve lugar no final do século XIX. Na presente edição, explicaremos a prática e a teoria do desenho do século XIX e como as pranchas podem ser utilizadas atualmente em sala de aula e por estudantes individuais. O curso de desenho é conhecido atualmente através de algumas mal conservadas e dispersas pranchas sobreviventes. Em 1991, 2 conjuntos mais completos vieram a público em consequência da fundação do Musée Goupil em Bordeaux, na França. Até então, era conhecido apenas um conjunto completo do curso de desenho original, sob custódia da Biblioteca Nacional de Arte no Victoria and Albert Museum, em Londres. Atualmente encontra-se disponíveis na internet as pranchas de desenho do curso, mas sem qualquer ordem ou método de ensino. As 2 primeiras sessões do curso de desenho original foram destinadas para o uso em escolas de arte, onde os princípios eram orientados ao bom gosto. Era este o argumento no panfleto emitido pela Goupil e Companhia, que anunciava o curso de desenho. O bom gosto baseava-se na forma clássica definida pelo estilo da estatuária antiga, grega e romana. A combinação do bom gosto e o estudo da natureza resultam no Le But Idéal, onde a representação da natureza era apresentada em sua manifestação mais perfeita. Por inúmeras vezes, a natureza era chamada mais especificamente como La Belle. A terceira sessão do curso era apoiada no uso de modelos vivos e foi emitida para o uso em academias de arte. Posteriormente, o desenho com modelos vivos foi desencorajado ou mesmo proibido nas escolas de arte europeias e americanas, e raramente era incluído em seus currículos. Foi estabelecido que artistas comerciais não deveriam ser encorajados a desenvolver aspirações ou pretensões para além das suas capacidades de percepção. A terceira parte do curso está repleta de exemplos de como o neoclassicismo acadêmico do início do século XIX foi revisado pelos novos interesses do movimento realista, pois os realistas não generalizavam suas figuras, onde as características pessoais e até mesmo o feio eram observados e grafados. A apresentação de Bargue no nu masculino, embora realista, é sempre graciosa e muitas vezes nobre. O curso, originalmente impresso e comercializado pela Goupil, vendeu bem por pelo menos 3 décadas, incluindo inúmeras impressões em escala maior para várias instituições da Inglaterra e da França. Mais tarde, pranchas individuais foram ainda vendidas pela Goupil e seus diversos sucessores até a dissolução da empresa em 1911. As litografias evidentemente ficaram desgastadas pelo uso. Algumas escolas de arte mais antigas ainda possuem algumas pranchas que sobreviveram ao tempo, sendo verdadeiras relíquias. Estas pranchas geralmente são emolduradas e penduradas nas paredes das escolas como exemplos de desenho do século XIX.
O ensino de práticas acadêmicas tradicionais quase morreu entre 1890 e 1950, bem como o número de instrutores treinados academicamente também foi gradualmente reduzido. Este declínio deve-se à mudança de ênfase em uma imitação objetiva da natureza para uma reação subjetiva do mundo, ou mesmo as qualidades abstratas da arte em si. Isso foi uma grande revolução na teoria da arte, cuja definição de Aristóteles como mímese ou imitação da natureza há muito dominava o pensamento e prática da arte ocidental. O curso de desenho revela as últimas gerações de artistas tradicionalmente treinados e ensinados a copiar e admirar a beleza da figura humana. Atualmente, poucas escolas de arte ensinam o desenho baseado em moldes de gesso, sendo que as escolas de desenho na vida moderna são muito diferentes das aulas acadêmicas nos tempos de Bargue, onde havia o treinamento enfatizando a precisão, a solidez e o acabamento refinado. No ensino moderno é enfatizado o gestual e a expressão, resultando muitas vezes em um exagero de formas. Antigamente, o modelo fazia uma pose por muitas horas, até mesmo semanas. Hoje em dia, uma pose de 1 hora é considerada muito demorada. Além disso, o ensino moderno de anatomia é superficial. Os alunos aprendem a desenhar seções aproximadas do corpo humano e a aceitar acidentes sem corrigi-los. Um bom desenho acadêmico hoje, como no século XIX, deve ser preciso e finalizado, preocupado com a unidade anatômica e desprovido de detalhes supérfluos. A prática acadêmica cuidadosa não só desenvolve a paciência, mas também treina o aluno a enxergar os erros e corrigi-los.